Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, Rainha do céu e da terra, Imaculada Conceição, consagramos ao seu coração imaculado essa catequese de hoje. Passa à frente, para que essa catequese nos ensine a amar ainda mais a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santos anjos da nossa guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa noite, então. Hoje a gente vai falar sobre a solenidade de Corpus Christi. Semana que vem agora, hoje é sexta-feira, quinta-feira que vem, dia 30 de maio, nesse ano de 2024, vai cair no ano de dia 30 de maio. Vamos celebrar a solenidade de Corpus Christi. Para que a gente possa celebrar bem essa solenidade, que na minha opinião, depois da Páscoa e do Natal, é a festa mais importante da igreja. Depois da Páscoa e do Natal, é a solenidade de Corpus Christi, em que veneramos e que adoramos publicamente o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus verdadeiramente presente na Eucaristia. Só que o interessante da festa de Corpus Christi, que eu quero conversar com vocês a respeito disso hoje, é que a festa de Corpus Christi não foi uma determinação da igreja. Não foi a igreja que quis fazer a festa de Corpus Christi. Mas a festa de Corpus Christi é uma vontade do próprio Jesus, nosso Senhor. Foi Jesus que quis a festa de Corpus Christi. Foi Jesus que durante séculos preparou a festa de Corpus Christi. E foi Jesus que determinou, por meio de um grande milagre, que houvesse a festa de Corpus Christi. Observando toda a história que envolve a proclamação da festa de Corpus Christi, que foi no ano de 1264, Papa Urbano IV, por meio de um documento, de uma bula, de uma bula apostólica chamada Transitórios, ele instituiu a solenidade de Corpus Christi. Até naquele ano de 1264, até aquele momento em que Urbano IV instituiu a solenidade de Corpus Christi por meio dessa bula Transitórios, até aquele momento, desde o século III depois de Cristo, Jesus veio preparando a igreja para a solenidade de Corpus Christi. Então, a nossa história de hoje, nossa meditação, nossa catequese, ela vai começar no ano de 295 e ela vai terminar no ano de 1264. É uma catequese que vai viajar aí quase 1000 anos, De 295 a 1264 são 900 anos. Então, praticamente 900 e quantos anos, Não estou com a calculadora na cabeça aqui, então também, Maria? Mas quanto que é, Maria? 1264 menos 295. Faz aí na calculadora sua. 1264 menos 295. Quanto dá? Aperta o Enter aí para ver. Põe aí 1264 menos 295. 1264 menos 295. Dá quanto? 939. Vou escrever aqui então. 969. Então, nossa catequese hoje vai viajar 969 anos na história da igreja. Olha como é que Jesus preparou praticamente 1000 anos, Durante 1000 anos, essa solenidade de Corpus Christi, até que o Papa Urbano IV, então, por meio da bula Transitórios, determinasse a solenidade de Corpus Christi. Vamos começar então a nossa história. Para começar a nossa história, começamos do fim. A gente começa de trás para frente essa história. No ano de 1263, um ano antes da proclamação da bula Transitórios, no ano de 1263, um sacerdote chamado Padre Pedro, da República Tcheca, da cidade de Praga, estava sendo assolado por dúvidas se Jesus estava ou não estava verdadeiramente presente
no Santíssimo Sacramento do altar. Por que o Padre Pedro tinha essas dúvidas? Por que o Padre Pedro ficava se perguntando se, puxa, será que Jesus está realmente presente na Eucaristia ou não? Existiam diversas heresias que negavam a presença real de Jesus na Eucaristia. E um herege bem conhecido, chamado Berengário de Tours, afirmava que Jesus não estava presente na Eucaristia. Os cártaros albigenses diziam que tudo que é matéria era do demônio. Tudo que era material era do demônio, que Deus, nosso Senhor, era completamente espiritual. Se Deus, nosso Senhor, era completamente espiritual, a encarnação do Verbo era apenas uma mera aparência. Jesus nunca teria, segundo os cártaros albigenses, Jesus nunca teria de fato se encarnado no seio da Virgem Maria. Mas ele tinha uma aparência humana, mas que sempre teria sido por espírito. Isso era a heresia cártara. E essa heresia cártara, os cártaros eram tão piedosos, faziam tantas penitências, porque eles praticamente morriam de inanição, porque não comiam. Porque a comida é matéria, e a matéria é do demônio. Então muitos cártaros faziam jejum até a morte, morriam de inanição. E era um jeito deles, que eles entendiam uma espécie de martírio para dominar a carne, para matar a carne e viver no espírito. Usando até mesmo aquela palavra de São Paulo que diz assim: aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. A partir desse texto bíblico, os cártaros pregavam essa, entre aspas, esse suicídio coletivo, que era deixar até mesmo de comer para dominar a matéria pelo espírito. E os cártaros diziam então: se Deus não se encarnou, Deus nunca teve carne. Se Deus nunca teve carne, Deus nunca teve um corpo. Se Deus nunca teve um corpo, então a Eucaristia não é o corpo de Cristo. Porque Cristo nunca teve um corpo. Então eles negavam a presença real de Jesus na Eucaristia. E essas coisas começaram a chegar no coração do Padre Pedro de Praga e ele começou a ter dúvidas. Lembrando que essa época do século XIII é a época de Santo Antônio de Lisboa, a época de São Francisco de Assis. Santo Antônio tem um episódio em que ele prega a Eucaristia para um cártaro e o cártaro nega a presença real de Jesus na Eucaristia, e aí Santo Antônio fala para ele assim: sua mula é mais inteligente que você, porque a sua mula crê na presença real de Jesus na Eucaristia e você não crê. Para provar isso, eu te faço um desafio: deixa a sua mula 3 dias sem comer, presa, amarrada, 3 dias sem comer. Depois de 3 dias eu vou trazer o Santíssimo Sacramento. A mula, em vez de... você traz feno. A mula, em vez de se dirigir ao feno, ela vai se prostrar diante de Jesus Eucarístico. E o cara deu risada, achou que o padre Antônio estava maluco. Será que todo Antônio é meio maluco? Ele achou que o Padre Antônio estava meio maluco e aceitou o desafio. Depois de 3 dias, ele trouxe a mula, que havia ficado 3 dias sem comer, e colocou feno diante dela. E o Padre Antônio celebrou a missa, colocou Jesus no ostensório e veio com o Santíssimo Sacramento no ostensório. E ficou ali, Santo Antônio de Lisboa, com o ostensório nas mãos e do lado dele o feno. Trouxeram a mula, soltaram uma mula. A mula veio diretamente em direção ao Santíssimo Sacramento, se ajoelhou, ficou adorando Jesus na Eucaristia. Santo Antônio deu a bênção e autorizou a mula a comer o feno. Então a mula, depois que Santo Antônio autoriza ela a comer o feno, ela vai e come o feno. E aí esse cártaro se converte, se torna católico. Por isso que Santo Antônio é chamado também de um martelo dos hereges, né? Que ele, através de milagres, como o milagre dos peixes, que ele prega dos peixes, e diversos outros milagres, ele acabava, ele martelava, ele triturava a heresia albigense. Mas Santo Antônio vivia na Itália, né? Viajava pela França, era português, não chegou na República Tcheca. E o Padre Pedro era da República Tcheca. Então o Padre Pedro não tinha a felicidade de ouvir a pregação de Santo Antônio, e tinha a infelicidade de ouvir as heresias de Berengário de Tours e dos cártaros albigenses, e começou a ter muitas dúvidas se realmente Jesus estava presente na Eucaristia ou não. Para tirar essas dúvidas, ele decide: eu vou viajar até o Vaticano e vou rezar sobre o túmulo de São Pedro e São Paulo, que são os pilares da igreja, da nossa fé. Eu vou pedir a São Pedro e a São Paulo que eu tenha a fé verdadeira, que eu creia como a igreja crê. O Padre Pedro de Praga, ele queria crer, acreditar da mesma maneira que a igreja acreditava.
E aí começa a fazer uma viagem a pé, uma peregrinação da República Tcheca, da cidade de Praga, em direção à Itália, ao Vaticano, né? Em Roma. E naquela época não existia avião, não existia carro, não existia caminhão, não existia ônibus, e se viajava de cavalo ou a pé, né? Quem tinha um pouco mais de dinheiro tinha uma carruagem, quem não tinha dinheiro ia a pé. E o Padre Pedro ia a pé. Como ele ia a pé, numa viagem longa, ele não conseguia fazer essa viagem toda sem parar e descansar. Então ele viajava durante o dia, passava a noite em um lugar e descansava. E como ele era um bom sacerdote, apesar das dúvidas de fé que ele tinha, pela manhã ele celebrava a Santa Missa nos lugares em que ele dormia. Ele chegou à cidade de Bolsena e ali ele passou a noite. Pela manhã, ele foi no altar de Santa Cristina celebrar a missa. E no altar de Santa Cristina, ele pediu a Deus que ele tirasse aquelas dúvidas de fé, que ele queria acreditar como cria e acreditava a Santa Igreja. Estamos no ano de 1263. Vamos voltar agora no tempo, no ano de 295. Ele estava no altar de Santa Cristina. Quem é Santa Cristina? Isso tem tudo a ver com a história do Corpus Christi. Tem tudo a ver com esse padre que se chama Pedro, que estava indo para rezar no túmulo de São Pedro, para que ele tivesse a sua fé, que era um caniço agitado pelo vento, fortalecido e transformado numa rocha, como é a fé de Pedro. Pedro trouxe pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro, para Cefas, para rocha, isso quer dizer que a fé de Pedro era uma fé firme, na qual se podia edificar. E é isso que o Padre Pedro de Praga buscava, uma fé firme. Então ele começa a rezar aquela missa no altar de Santa Cristina. Cristina significa cristã. E a história dela tem tudo a ver com essa história de pedra. No ano de 295, Cristina se converte ao catolicismo, se torna cristã católica. Era o tempo da perseguição romana, na cidade de Bolsena. O pai de Cristina tinha um cargo na cidade semelhante, parecido com o que hoje a gente entende por prefeito. Era a época do Império Romano. César imperava sobre todo o Império Romano. E Cristina se converte ao catolicismo. O pai dela descobre que ela havia se tornado cristã, ou seja, Cristina. A gente não sabe o nome dela de fato, mas com certeza, as pessoas acharam um escândalo na cidade de Bolsena ter uma Cristina, ou seja, uma cristã, né? E deviam ter gritado em diversos lugares da cidade: "Ah, Cristina, ela é Cristina, ela é Cristina", e por isso ela ficou Santa Cristina, que é cristã. E descobrem que ela era cristã e decide então o próprio pai matar ela, porque se matavam os cristãos. De diversas formas, para ser mais exato, de 7 formas, na 8ª ela morreu, mas de 7 formas o pai dela tentou martirizá-la e ela não morria. O milagre acontecia e ela não morria. E aquelas tentativas de martírio se davam diante de toda a população da cidade. Então matem a cristã, né? A Cristina. Depois de 6 tentativas de matar Santa Cristina e ela não morria, o pai dela resolveu amarrar uma pedra no corpo dela, uma pedra grande, maior que essa mesa, e jogar ela no lago de Bolsena. Se você colocar na internet Lago de Bolsena, você vai ver que é um lago lindo até hoje. As pessoas vão a Bolsena para ver o Lago de Bolsena, é um lago muito grande, muito bonito. E jogou Santa Cristina no Lago de Bolsena com aquela pedra gigante para que ela morresse afogada. E aconteceu um grande milagre, porque a pedra boiou. Aquela pedra que tinha mais, sei lá, de 1 tonelada talvez, porque era uma rocha grande, ela boiou. E quando a pedra boiou, Santa Cristina subiu em cima da pedra, ficou em pé em cima da pedra. E os pés dela marcaram a pedra. Ficou os formatos dos pés de Santa Cristina em cima dessa pedra. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A cristã sobre a pedra. A fé do cristão tem que estar sobre a rocha. E nada vai afundar essa rocha. É isso que o Padre Pedro de Praga buscava. E Santa Cristina então em pé sobre aquela pedra, com os pés marcados. Os pés dela então penetraram na pedra e ficaram marcados. O pai dela, ao ver aquela cena, o pai dela infarta na beira do lago. E o pai dela que morre. Morreu, infartou e morreu à beira do lago. E a Santa Cristina não morreu.
E aí eles retiram ela do lago, e então o tio dela, que era irmão do pai dela, mata ela de fato, e aí ela vem ser martirizada. Deus só permite que ela entregasse o seu sangue e fosse martirizada depois que desse milagre, ela ficar em pé sobre a rocha. Essa rocha que ela ficou em pé, os cristãos recolheram, porque ela tem até hoje as marcas dos pés de Santa Cristina. E essa rocha eu mandei a foto no grupo, vocês viram? É essa rocha de Santa Cristina que eu mandei no grupo com as marcas do pé dela. Eles recolheram essa rocha, recolheram o corpo de Santa Cristina martirizada e sepultaram ela. No lugar que sepultaram Santa Cristina, começaram os cristãos a rezar nesse lugar, porque ela foi uma mártir. E os mártires, os cristãos entendiam, e até hoje se entende, que vão diretamente para o céu, porque morreram por causa de Jesus. E diversos cristãos começaram a rezar nesse lugar, onde as relíquias de Santa Cristina estavam enterradas, e começaram a acontecer muitos milagres no túmulo de Santa Cristina. Então a rocha, que é do milagre, eles colocaram em cima do túmulo dela, e em cima dessa rocha se edificou um altar. Um altar onde os padres antigamente celebravam a missa. Era uma catacumba, escondido, e se celebrava a missa nesse lugar, nesse altar, durante muitos séculos. Depois, no ano 300, volta ano 300, Constantino autorizou a religião cristã, e a igreja avançou pelo mundo inteiro, e nesse lugar se levantou uma grande basílica. Nessa basílica, no altar de Santa Cristina, o Padre Pedro rezava a missa naquele ano de 1263, 969 anos depois, em cima daquela pedra. E ele rezava pedindo o quê? Que ele não afundasse nas águas da incredulidade, mas que pela intercessão de Santa Cristina, assim como ela flutuou sobre a água e ficou em pé em cima daquela pedra, que tinha as marcas dos pés dela, e Santa Cristina intercedesse por ele, Pedro de Praga, que também era uma rocha, que também era Pedro, para que ele tivesse uma fé de Pedro. E celebrando aquela missa, quando ele tomou a espécie do corpo de Cristo nas mãos e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, e ergueu a hóstia na hora da consagração, a hóstia começou a sangrar das mãos do Padre Pedro. Sangrar, muito sangue. O sangue se caiu sobre o altar, encheu o altar de sangue, tinha uma poça de sangue mesmo no altar. E naquela poça de sangue ele viu o rosto de Jesus. O rosto de Jesus naquela poça de sangue sobre o altar. Ele ficou extremamente emocionado, não conseguiu terminar a missa, recolheu no corporal aquela hóstia que sangrava e saiu para a sacristia. Quando ele saía para a sacristia, as gotas de sangue iam caindo no mármore do altar, nos degraus do altar. Até hoje, se você for na igreja de Bolsena, você vai ver esse mármore desse altar que está no relicário, com as gotas de sangue, e o mármore do altar com sangue de Jesus. Ainda hoje você pode ver o sangue de Jesus em Bolsena no ano de 2024. Mais de 1000 anos se passaram, né? O milagre se deu no ano de 1264, a gente está em 2024, então praticamente mais 1000 anos se passaram, né? E até hoje está lá o sangue no altar, e o sangue nos pedaços dos degraus do altar de mármore. E aí ele chegou na sacristia, emocionado, chorando. Os outros padres que estavam ali por ali foram correndo para ver o que estava acontecendo, viram o milagre. As pessoas que estavam na igreja viram o milagre, a hóstia sangrando, e começaram a se emocionar e chorar e dizer milagre diante daquele fenômeno inexplicável. O Padre Pedro então lembra-se de uma coisa. O Santo Padre, o Papa Urbano IV, estava na cidade de Orvieto rezando e descansando. A cidade de Orvieto era próxima da cidade de Bolsena, como se fosse Caçapava e Taubaté. E ele fala: eu vou lá falar com o Papa o que aconteceu. Então ele deixa o milagre eucarístico, a hóstia e o corporal de sangue, na sacristia da igreja de Santa Cristina, e ele corre para a igreja, para Bolsena. Para Bolsena não, ele estava em Bolsena, corre para Orvieto, né, para poder falar com o Santo Padre, o Papa. E aí ele chega em Orvieto e se encontra com o Santo Padre, o Papa, que era Urbano IV. Agora a gente tem que dar um tempo, a gente está no ano de 1263, né? Já
Começamos em 1264, fomos para 1263, depois fomos para o ano 295, agora a gente vai para o ano de 1208. Dá um X aí, vamos para o ano de 1208. 1208, havia uma senhora, uma senhora, não é menina, né? A gente fala senhora, mas não é uma menina. O nome dela era Juliana. Depois haveria de ser canonizada e se tornar Santa Juliana. No ano de 1208, Juliana tinha 16 aninhos. 16 anos. E era uma menina piedosa, extremamente santa. Rezando, Santa Juliana teve uma visão espiritual. Nessa visão, Santa Juliana viu um globo branco como uma hóstia que brilhava. Só que ele não era do tamanho de uma hóstia, era do tamanho da lua. E brilhava. Só que nesse globo branco, que parecia uma hóstia do tamanho da lua, ela viu uma mancha preta, uma mancha escura. E ela não entendeu o que significava aquela visão. Então ela rezou, pedindo a Deus que lhe desse discernimento daquela visão. Ela rezou durante meses. Após alguns meses de oração, Deus revelou a Santa Juliana que aquele globo branco era o Santíssimo Sacramento do altar, era a Eucaristia, Jesus sacramentado. E que aquela mancha preta que estava lá, aquela mancha escura que estava na hóstia, aquela hóstia gigante do tamanho da lua, significava que o culto eucarístico na igreja não estava perfeito, porque faltava uma solenidade em honra de Jesus sacramentado. Faltava uma festa. Existia já o culto especial que se dá, a memória que se fazia a Eucaristia e a adoração especial que se dava a Eucaristia na Quinta-feira Santa, que dia em que Jesus instituiu a Eucaristia, que temos até hoje. Só que a Quinta-feira Santa, ela precede a Sexta-feira da Paixão. Então, por mais que se faça a memória da instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, é uma missa que termina com um ar de tristeza, porque o Santíssimo é recolhido, a gente termina a missa lembrando que Jesus estava preso, passou pelo Getsemane, foi preso naquele dia, então o Santíssimo é recolhido, o altar é desnudado, e a gente já começa a ver um clima de Sexta-feira Santa, na quinta-feira à noite, né? Então não era uma solenidade com a dignidade que a Eucaristia precisava, Jesus queria que houvesse. Então Jesus falava para Santa Juliana: eu quero uma festa em honra do meu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Ela tinha 16 anos. Isso no ano 1208. Como é que ela ia chegar no Papa e falar para o Papa: Papa, eu quero uma festa eucarística? Não dava, né? E durante 20 anos ela ocultou isso, não falou para ninguém. Não falou para ninguém. 20 anos depois, no ano de 1228, ela já tinha um diretor espiritual, né? O nome do diretor espiritual dela era Padre Jacques Pantaleon. E ela, 20 anos depois, se lembrou desse milagre, dessa revelação, e falou para o Padre Jacques Pantaleon: Padre Jacques, quando eu tinha 16 anos, eu tive uma visão, contou toda a história. E ela disse para o Padre Jacques: Deus falou para mim que Ele quer uma festa eucarística. Desses 20 anos que eu ocultei essa história, Deus não para de falar no meu coração que quer uma festa eucarística. Ele quer, todo dia Ele fala: eu quero uma festa eucarística, eu quero. E eu não aguentei mais e resolvi falar para o Senhor. Falou para o Padre Jacques Pantaleon. O Padre Jacques falou assim: vou te ajudar a conseguir da igreja uma solenidade eucarística. E o Padre Jacques conversou com o bispo e tentou de diversas formas uma solenidade eucarística, mas nunca dava certo. O tempo foi se passando, Santa Juliana faleceu e aquela história ficou meio que no gelo ali. E o Padre Jacques seguiu a carreira eclesiástica dele, foi eleito bispo, se tornou Dom Jacques Pantaleon e foi trabalhar em Jerusalém. Depois ele foi eleito cardeal. Depois o Padre Jacques foi eleito Papa e ele assumiu o nome de Urbano IV. Era o Papa que estava em Bolsena. Era o Padre Jacques. Quando o Padre Pedro chega para o Papa Urbano IV e fala que havia um milagre eucarístico, o que o Papa Urbano IV lembra? Da Santa Juliana, que havia falado para ele há muito tempo atrás que ela tinha tido uma revelação de que Deus queria uma solenidade eucarística. E o Papa Urbano IV se emociona com aquilo e ele sente no coração dele: Deus nos deu esse grande milagre para cobrar de mim que agora eu institua a solenidade do corpo de Cristo, ou seja, de Corpus Christi.
E ele estava na cidade então de Orvieto com uma comitiva e ele envia alguns teólogos para a cidade de Bolsena para ver o milagre. Quem são esses teólogos? Ninguém mais, ninguém menos do que São Tomás de Aquino e São Boaventura. Estavam com o Papa Urbano IV na cidade de Orvieto. Os dois grandes santos, São Tomás de Aquino e São Boaventura, vão com o Padre Pedro até a cidade de Bolsena, saem de Orvieto, vão a Bolsena, veem o milagre, os dois santos creem no milagre, São Tomás e São Boaventura acreditam no milagre, atestam o milagre e voltam em procissão, trazendo aquele corporal ensanguentado num ostensório. E a cidade inteira vem atrás deles, fazendo uma grande procissão em adoração a Jesus na Eucaristia, que estava ali o sangue de Cristo naquele ostensório. O Papa Urbano IV estava lá em Bolsena esperando chegar naquela época não tinha WhatsApp, né? O São Tomás e São Boaventura, quando chegaram lá na cidade de Bolsena, não mandaram um zap para o Papa falando assim, realmente, o milagre é verdadeiro, eu vou mandar para o senhor fotos e vídeos. Não tinha um WhatsApp. Então o Papa, imagina a ansiedade que o Papa estava ali, né? Desde jovem, quando ele era padre, Jacques Pantaleão, ele já tinha a ordem de Deus de fazer uma festa eucarística. E ele esperou durante 1000 tantos anos ali para acontecer essa festa eucarística. E aquele era o momento. E ele não se aguenta. Ele fala, eu não vou aguentar, eu vou lá também. E ele sai em direção à cidade de Bolsena, porque ele não se aguentou de esperar. E no meio do caminho, a história diz que em cima de uma ponte. O que significa ponte? Pontífice. Vocês já ouviram falar do sumo pontífice? O que é a ponte? A ponte é aquele que liga dois extremos. O sumo pontífice é o Papa, que liga a humanidade a Deus, né? É o vigário de Cristo. A ponte é o símbolo que liga duas realidades diferentes. A Eucaristia é a ponte entre o céu e a terra. Então, em cima, quando ele vê a procissão, ele se encontra com a procissão em cima de uma ponte. E aí, quando ele vê aquele corporal cheio de sangue, o Santo Padre Urbano IV se ajoelha e diz: Corpus Christi. Corpus Christi. Aquela foi a primeira procissão de Corpus Christi. Por isso que até hoje, na festa de Corpus Christi, nós fazemos procissões com o Santíssimo Sacramento. Então, ele crê no milagre e manda São Tomás, São Boaventura e todos os teólogos que participavam da sua comitiva, bispos, cardeais, a prepararem as orações para a festa de Corpus Christi. Ele queria instituir uma solenidade de Corpus Christi. Então ele fala que cada teólogo deveria preparar as orações, né, dos ritos da missa e etc., a sequência da festa de Corpus Christi. E ele dá um prazo de 1 ano, do ano de 1263 ao ano de 1264, para que eles apresentassem essas orações. Os teólogos vão, se retiram, escrevem as orações, o prefácio, a missa, todo o rito da festa de Corpus Christi. No ano de 1264 eles vão apresentar isso para o Papa. O primeiro a apresentar era São Tomás. São Tomás fala, eu vou ler aqui primeiro, depois os outros iam ler o seu texto, né? E São Tomás lê o seu texto, né? Ele lê o seu Laudatio, né? Quando São Tomás lê a Laudatio, os outros religiosos que estavam ali ouvindo a leitura de São Tomás pegam seus textos e rasgam. Tão lindo que era o texto da Laudatio de São Tomás, até o São Boaventura pegou o texto dele e rasgou. E nunca ninguém sabe que São Boaventura escreveu, que o pessoal escreveu. Porque o texto de São Tomás era tão lindo que eles rasgaram tudo. E até hoje a gente canta os textos de São Tomás de Aquino por Santíssimo Sacramento. Então, sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Até hoje a gente canta aquilo que São Tomás escreveu. A missa de Corpus Christi, os textos são de São Tomás de Aquino, e a Laudatio da missa de Corpus Christi são os textos que São Tomás de Aquino escreveu naquele ano de 1264. E aí, então, por meio da bula transitórios, o Santo Padre, o Papa Urbano IV, institui a solenidade de Corpus Christi. Semana que vem, nós reviveremos isso que viveu o Padre Pedro de Praga. Gente, o Padre Pedro, o milagre de Corpus Christi se deu em cima
do túmulo de Santa Cristina, cristã, todos nós precisamos ser cristãos, de fato, como Cristina. E como que a gente, qual que é o ponto de apoio para que nós nos mantenhamos cristãos autênticos, na fé da rocha? Lembrando que naquele altar estava a rocha com os pezinhos de Santa Cristina. Ou seja, para estarmos com os pés firmes na rocha e não afundarmos, como Cristina, precisamos ter uma profunda fé eucarística. Crer profundamente que Jesus está verdadeiramente presente, de corpo, sangue, alma e divindade, no Santíssimo Sacramento do altar. Por quê? Porque ele disse, João capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente, porque o pão que eu hei de dar é minha carne para a vida do mundo. Mateus capítulo 26, versículo 26, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ao longo da história da igreja, aconteceram diversos milagres eucarísticos. O mais famoso nem é esse milagre eucarístico que deu origem à festa de Corpus Christi, que é o milagre de Bolsena, mas o mais famoso é o milagre Lanciano. Mas milagre de Lanciano, milagre de Bolsena, milagre de Buenos Aires, são milhares de milagres eucarísticos na história da igreja ao longo dos séculos. Lá em casa tem um livro, eu não trouxe, ele deveria ter trazido. Esse livro, milagres eucarísticos. E são mais de 100 milagres eucarísticos. De centenas de milagres eucarísticos. Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Só que o que agrada a Deus não é que a gente creia porque a gente viu o milagre. O milagre é uma ação extraordinária. O que agrada a Deus é que a gente creia que Ele está presente na Eucaristia, porque Ele disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Porque Ele disse, eu sou o pão da vida. Porque Ele disse, minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Se Ele disse, nós cremos, porque Ele é Deus. Nós cremos que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Apesar de vermos tantos milagres, e até hoje, 2024, se formos a Lanciano, vamos ver lá, milagre Lanciano, um pedaço de carne, coágulos de sangue. Até hoje, esse milagre Lanciano aconteceu próximo do milagre de Bolsena, no mesmo século. No mesmo século do milagre de Bolsena aconteceu o milagre Lanciano. Se a gente for lá, a gente vai ver carne e sangue até hoje. Não está congelado, não está climatizado, está em temperatura ambiente. E a carne não apodrece, o sangue não apodrece. Na década de 70, os histologistas Dr. Linneu e Dr. Pacelli, ao estudarem o milagre Lanciano, disseram: esse é sangue de um homem vivo, essa é a carne de um homem vivo. Está vivo. Ah, como que está vivo? Está mais de séculos aí, doutor? Está vivo. Não sei como está vivo. É um milagre. Está vivo. A gente crê. Apesar, não por causa dos milagres, mas porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então, nessa semaninha que estamos para começar o Corpus Christi, para celebrarmos o Corpus Christi, quero convidar vocês a fazerem uma preparação para a festa de Corpus Christi. Preparação. Adorando a Jesus, é claro, se você puder visitar Jesus segunda, terça, quarta, seria uma bênção. Se você puder, não sei como é que é o seu ritmo de vida, se você puder, vá ao Santíssimo, sabe? Visita Jesus na capela. Segunda, terça, quarta. Eu estava conversando semana passada, estava conversando com um colega de serviço, Thiago, e ele disse que ele mora em Caraguá, né? Disse que ele estava indo para casa na hora do almoço, para almoçar e já voltar para o trabalho. E aí ele passou em frente a uma igreja, né? Fez o sinal da cruz. E ele ouviu assim no coração uma voz que falava assim: você não vai vir me ver? E aí ele continuou o caminho dele e aquela voz: você não vai vir me ver? Aí ele parou o carro, né? Falou assim: vou lá ver Jesus, né? Aí voltou, manobrou o carro, voltou, estacionou em frente à igreja, entrou no Santíssimo, falou para Jesus assim: eu estou aqui, Jesus, vim te ver, o que o senhor quer falar? E aí ele falou que Jesus não falou nada, né? E aí ficou em silêncio, mas o senhor falou para eu vir aqui, o senhor não vai falar nada? E aí ele se lembrou
se lembrou que já tinha um tempo que ele não se confessava, né? Ele falou assim para Jesus: se o senhor quer que eu me confesse, o senhor me chamou aqui para isso, então o senhor me ajuda, tem que ter um padre. Se eu sair daqui e encontrar um padre, eu vou me confessar. Aí ele levantou, quando ele saiu da capela, o padre estava parado em frente à capela, e o padre falou para ele assim: ei, meu filho, o que você tem para me falar? Eu falei para ele: Tiago, na minha opinião, isso é um milagre, cara. Isso é um milagre, porque isso é uma ação extraordinária de Deus. Deus queria tanto que ele se confessasse, que Deus chamou ele, falou: vem aqui confessar, rapaz, vem aqui agora confessar. Né? Isso é uma ação extraordinária. Mas a gente precisa visitar Jesus, ainda que a gente não ouça a voz de Jesus falando: e aí, você não vai me ver? Simplesmente pelo fato de ele estar presente na Eucaristia. Jesus é o prisioneiro do sacrário, ele está preso lá por amor. Ele está no sacrário para que a gente o vá visitar. Então, amanhã é sabadão, né? Fácil visitar Jesus. Amanhã com certeza veremos Jesus. Domingo, dia de Jesus por excelência, estaremos com Jesus domingo. Mas se você puder, segunda, terça e quarta, que precedem a festa de Corpus Christi, vai estar um pouco com Jesus. Vai estar um pouquinho com Ele. Vai lá ver Jesus. Não tem como, não consigo, meu horário não dá, é impossível para mim. Não tem jeito, não tem como mesmo. Então, vai lá, põe no Google assim, ó, Padre Paulo Ricardo e Eucaristia. E assiste uma pregação do Padre Paulo sobre a Eucaristia, medita. Pega a Bíblia e lê João capítulo 6. Né? Pega um livro sobre o Santíssimo Sacramento, com imprimato, lê. Digita lá no Google, Imitação de Cristo, Eucaristia. E lê um trecho da Imitação de Cristo falando sobre a Eucaristia. A gente tem muitos meios hoje para consultar, para rezar, para pesquisar. Então não nos falta meios. Amém? E sobretudo, cultiva essa fé eucarística. E a gente cultiva a fé eucarística de duas maneiras. Primeira maneira, visitando e estando com Jesus. Recebendo Jesus na Eucaristia com piedade, com devoção. Visitando Jesus, estando na presença dele. Né? E a segunda maneira, rezando. Nosso Senhor disse em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Se você pede a Jesus que te dê a graça de ter fé, Ele vai te dar a graça de ter fé. E a igreja que nos ensina isso. O que a igreja nos ensina a rezar antes de receber Jesus na Eucaristia? Creio, Senhor, mas aumentar a minha fé. Não é isso que a gente fala? Creio, Senhor, mas aumentar a minha fé. Isso a gente fala baixinho no coração quando o padre eleva o Santíssimo. É uma tradição da igreja, né? Não é ponto litúrgico, mas quando o padre eleva o Santíssimo Sacramento, o católico baixinho no coração dele fala: creio, Senhor, mas aumentar a minha fé. Então pede a Jesus que aumente cada vez mais o amor pelo Santíssimo Sacramento e a fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Se Jesus disse: pedi e recebereis, buscar, achareis e bater e a porta se abrirá, eu tenho certeza, é claro, que Ele quer que você creia nele, verdadeiramente presente na Eucaristia, que você o ame, que você o adore, que você tenha um coração eucarístico. Essa é uma oração infalível. Se você pede a graça de crer ainda mais na presença real de Jesus na Eucaristia e de amá-lo, Jesus vai te dar essa graça. E para terminar essa catequese, eu quero deixar para vocês uma meditação. Pensa assim: o quanto que eu tenho fé eucarística é o quanto eu visito Jesus na Eucaristia. É o quanto eu me preparo para estar unido a Ele no Santíssimo Sacramento. É o quanto eu vou vê-lo. Então, nesta semana que se inicia, a semana do Corpus Christi, vai pensando isso. Quanto que eu tenho fé eucarística? Quanto que eu preciso crescer no amor e na devoção a Jesus sacramentado? Quanto que eu tenho vindo visitá-lo? E qual é o lugar que o sacrário ocupa na minha vida, na minha história? Qual é o lugar que o sacrário ocupa na minha história? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.